tudo bem com você? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o tempo de espera. Quando o Senhor nos faz esperar um pouquinho mais, sabe? Aquela fase onde nós já fizemos aparentemente tudo que nós podíamos fazer para poder esperar melhor no Senhor, onde nós já oramos, nós já cremos, jejuamos e acabamos nos frustrando, porque aos nossos olhos não está acontecendo nada. Mas a verdade é que eu quero te lembrar hoje que o Senhor está sim trabalhando ao seu favor e que Ele está te observando nessa estação. Em Mateus 25, Jesus ele está contando algumas parábolas e dentre elas ele vai nos contar a parábola dos talentos. E eu quero ler essa parábola com você hoje. E diz assim, a partir do verso 14: O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Até aqui. A parábola vai continuar, o Senhor falando ali com aqueles servos, então o próximo servo ele vai dizer essa mesma coisa que ele disse para o primeiro. E o outro servo, o Senhor vai corrigir ele, vai dizer que ele foi infiel, porque ele escondeu, né? Ele não fez nada, ele não fez com que aquele talento que o Senhor tinha dado para ele se multiplicasse. Mas esse não é o ponto da mensagem de hoje. O ponto que eu quero falar com você, que me chama muita atenção nessa passagem, é que quando esse senhor volta, aquele servo já tinha multiplicado e o outro já tinha escondido o seu talento. E quando ele vai pedir conta para aqueles servos, né, ele fala para os que haviam multiplicado aquele talento, ele diz o seguinte: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, aquilo que o Senhor já tinha dado, né, para eles. Então, sobre o muito eu colocarei: venha, entre e participe da alegria do seu Senhor. Isso fala para nós do reino dos céus, da eternidade, mas eu quero te atentar, quero que você se atente ao fato de que para a nossa realidade hoje, do tempo de espera, sabe? Seja uma promessa que você está esperando de um emprego melhor, seja de uma faculdade, de um relacionamento, quem sabe você está esperando pela pessoa prometida, né? Ou até mesmo pela volta de Jesus, para que alguém da sua família seja salvo, se converta. Eu não sei o que você tem esperado hoje, mas eu quero que você se atente que quando Jesus ele fala para aquele servo, né, olha, você foi fiel, eu vou te colocar sobre o muito, ele já havia entregado, né, para ele alguns talentos, e ele volta, e quando ele volta é que ele fala isso. Eu não sei se você está entendendo, mas eu vou te explicar. O Senhor, ele elogia, digamos assim, aquele servo após ele voltar, após o tempo de espera ter passado. E aquele homem, ele multiplica aqueles talentos, na verdade foram 2 homens, né, que multiplicaram os talentos sem saber que o Senhor falaria aquilo para eles, sem saber que o Senhor os recompensaria por terem multiplicado aqueles talentos. Então, quando eles multiplicam os talentos, eles não multiplicam com um coração de interesse, de eu vou fazer isso para ser recompensado, entende? Eles multiplicam porque simplesmente eles entendem que era o melhor que eles tinham que fazer ali. Então, eu enxergo esse homem com um coração excelente. Ele olha, ele pega aqueles talentos que o Senhor deu para ele e fala: olha, o que eu posso fazer para poder melhorar isso, para que quando meu Senhor volte, eu entregue algo melhor para ele, porque ele me confiou algo. Então, o coração daquele servo ali é um coração excelente, um coração fiel. E aquele Senhor, quando ele volta, que hoje nós podemos atribuir a figura de Jesus, ele volta e ele fala: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entende que ele foi fiel no pouco sem o interesse do muito. Então a gente pode atrelar a esse servo hoje, a nossa vida, que nós não devemos ser fiéis ao Senhor ou ser fiel em algo que nós estamos fazendo para Ele, simplesmente para que Ele nos coloque no muito, para que Ele nos recompense. Talvez hoje nós nos colocamos em ministério, nós colocamos algo para nós fazermos para o Senhor, porque nós queremos a recompensa e não realmente fazer aquilo para o Senhor, sabe? E no tempo de espera, o Senhor ele vai mudar o nosso foco. Ele vai fazer com que a gente não deseje tanto assim a promessa, sabe? Porque ele não quer que aquilo que ele vai nos dar roube o lugar dele no nosso coração. Nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que ele fala, que ele vai fazer na nossa vida. Então, o nosso ministério não pode ocupar o nosso lugar de intimidade com o Senhor.
aquilo que o Senhor vai te dar, seja um casamento, uma faculdade, uma profissão, eu não sei o que você hoje almeja como uma promessa de Deus na sua vida, não pode ocupar o lugar de desejo de estar com o Senhor, entende? E muitas vezes no tempo da espera nós ficamos tão ansiosos, nós ficamos tão assim com expectativas do dia que aquilo vai acontecer, do de repente de Deus, sabe? Qual vai ser o dia do de repente de Deus na minha vida? E a gente acaba ficando tão ansioso com isso e nós só estamos afirmando que aquilo não aconteceu. E quando nós começamos a focar na promessa e nós começamos a olhar e falar, poxa, não está acontecendo como eu imaginava, da minha forma, aparentemente não está acontecendo nada, nós nos frustramos. E aí o nosso coração frustrado, chateado, magoado até mesmo, porque a gente não está vendo nada acontecer, nos tira do lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Um lugar de deleite nele, um lugar onde nós vamos ali passar um tempo com o Senhor amando-o, sabe, vivendo pequenos detalhes na nossa vida onde nós vamos enxergar o Senhor. Então nós acabamos por colocar a nossa visão em um túnel, só enxergando a promessa, só enxergando o final daquele túnel, o grande dia da promessa do Senhor, o dia do seu casamento, o dia da sua aprovação na faculdade, o dia onde você vai sair desse trabalho e o Senhor vai te colocar num trabalho melhor, e a gente fica com essa expectativa. Mas a questão é que esse dia vai acontecer em um dia comum como qualquer outro. E após isso e antes disso, porque esse dia é o meio, ele não é o fim, vai acontecer muitas outras coisas. E o Senhor quer que nós estejamos sensíveis para viver essas coisas com ele, sabe? Então, quando o Senhor honra José, quando o Senhor faz com que Davi vire rei, quando o Senhor faz tantas coisas na vida de tantos servos dele, por exemplo, quando Deus dá Isaac a Abraão, aquele dia acontece, mas você entende que há uma história depois disso? Que há um desenrolar todo depois disso. Davi, ele precisa administrar um reino. José precisa administrar o Egito. Abraão precisa criar aquele filho, entende? Então, há uma vida após a promessa. E eu quero que você entenda que é para essa vida, é para essa estação que o Senhor está te preparando. E não é que não está acontecendo nada, é só que talvez você não está enxergando aquilo que o Senhor está fazendo. E não somente nessa área da sua vida, porque talvez hoje essa promessa, ela agrobe, ela contemple uma só área da sua vida. Mas o Senhor tem feito outras coisas em outras áreas da sua vida. E talvez você tenha perdido, sabe? Pequenos milagres que o Senhor tem feito, você tem perdido a sua celebração porque está focando apenas em uma coisa. E o Senhor, ele é um Deus grande. Ele não tem só uma coisa para sua vida. Ele tem toda uma vida ao lado dele. Então hoje eu quero te lembrar que você deve ser fiel no pouco. Mas não com foco no muito. Não desejando muito. Porque aquele servo, ele não sabia que o Senhor iria dizer aquilo para ele. Hoje nós sabemos. Nós até pegamos esse versículo como se ele fosse um princípio, né? E falamos, se eu for fiel no pouco, o Senhor vai me honrar. Mas é aí que tá. O seu coração não deve estar na honra, deve estar em servir ao Senhor com o melhor que você tem, porque você quer render honra a Ele. Paulo, ele vai dizer que em tudo que nós fôssemos fazer, nós devemos fazer como para o Senhor, para honrar ao Senhor, sabe? Para dizer para o Senhor, Senhor, hoje eu tenho comida, eu estou fazendo uma janta porque o Senhor me deu comida. Hoje eu estou indo à igreja porque o Senhor me colocou, porque o Senhor me achou. Entende? É mudar a nossa visão e o Senhor vai mudar o nosso foco no tempo da espera. Então eu quero que você entenda hoje que o Senhor está esperando um coração fiel, mas um coração fiel porque Ele é fiel. Porque você quer honrar ao Senhor e não um coração fiel interesseiro, sabe? Que eu nem posso dizer que é um coração fiel, mas um coração interesseiro transvestido de fidelidade. Eu vou permanecer aqui porque se eu permanecer aqui o Senhor vai me honrar. Mas será que hoje o nosso coração é um coração que está desejando a honra dos homens e não a honra de Deus? Sabe, será que essa honra, esse coração transvestido de um interesse que nós transvestimos de fidelidade, não está buscando a honra dos homens? E a palavra de Deus ela é muito específica quando ela diz que se nós buscarmos a honraria que os homens nos dá, a recompensa dos homens, nós só vamos ter ela. Mas que existe uma recompensa muito maior, que é a recompensa de Deus. Mas se nós focarmos somente na recompensa e em ser reconhecido pelos homens, nós vamos ter apenas isso. Então que hoje você examine o seu coração, assim como eu estou examinando o meu. E busque entender que, poxa, Senhor, eu preciso ser fiel. Não porque eu quero que o Senhor faça algo por mim. Não pelo aquilo que o Senhor pode me dar, mas por quem o Senhor é. Existe uma frase que diz que muitas pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. E é exatamente isso. Muitas pessoas buscam os feitos de Jesus, mas não querem Jesus. Não querem o Senhor, o Salvador. Que hoje nós possamos desejar estar mais com o Senhor
do que com a promessa que Ele nos fez. E eu quero te dizer que você não precisa ficar de braços cruzados. O Senhor não quer que você fique de braços cruzados só pensando o dia que essa promessa vai acontecer. Ele quer que você viva esse processo de espera e viva com Ele. Então hoje o Senhor está mudando o seu foco, Ele está tirando o seu foco da promessa e colocando o seu foco no Senhor e naquilo que o Senhor tem feito você viver. E Ele quer que você viva com Ele. Existem tantas coisas, existe tanta beleza em viver a vida com Jesus e muitas vezes nós perdemos essa beleza porque estamos focando em uma fagulha daquilo que Ele pode fazer por nós. Que você não seja hoje como Tomé. Se lembra de Jesus? Jesus ele fala para Tomé, Tomé, você acredita em mim porque você está vendo as evidências físicas, que eram as marcas nas mãos de Jesus, a marca onde a lança o transpassou, né? E Jesus ele fala, você está crendo em mim porque você viu. Mas eu lhe digo, bem-aventurado, felizes os que creem sem ver. Então o processo de espera, eu finalizo esse vídeo te dizendo que o processo da espera, ele é um processo onde você tem a oportunidade de ser uma pessoa bem-aventurada. É uma oportunidade. Você tem o privilégio de poder mostrar e demonstrar para o Senhor a sua confiança e a sua fé nele. E ser uma pessoa bem-aventurada, que crê mesmo que não veja, que crê mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis à promessa que ele fez, mas que crê principalmente nele e não na promessa, que deseja estar com ele e não somente ver ele fazer as coisas. Nesse processo de crer sem ver, o Senhor está fazendo algo. Eu quero dizer para você, finalizar esse vídeo dizendo que o Senhor está sim trabalhando em você e fora de você. O Senhor está trabalhando de fora, onde você hoje aparentemente não consegue ver, mas Ele também está trabalhando dentro de você. Quando o Senhor te fez essa promessa, volta lá atrás e vê quem hoje você é. E você vai perceber que o Senhor tem feito coisas em você. Se essa palavra hoje falou com você, comenta aqui embaixo, Senhor, eu quero ser fiel. Ou Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo algo na minha vida. Curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas para que o Senhor possa também falar com mais pessoas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nós nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor.